Vamos elevar o nosso pensamento, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, para que nós tenhamos boas reflexões e um estudo que possa estar com a gente, com muito amor, com muito carinho no dia de hoje. Tá bom? Que assim seja. Então, nós estamos recebendo a Márcia hoje também. Não sei se ela está se conectando. Tudo bem, Márcia? Você está ouvindo a gente? Olá, tudo bem? Estou ouvindo. Tive um probleminha aqui para entrar. Minha filha me ajudou aqui. Boa noite. Tudo bem? Então, Márcia, nós temos a Andréia e a Maria, que estão juntas lá na casa delas, para acompanhar aí o que nós estaremos hoje aqui fazendo, tá bom? Isso, vamos lá. Tá joia. Fizemos uma pequena vibração já de início, para que a gente pudesse levar o pensamento e que Deus nos acompanhe aí, né, nesses momentos. Estaremos poucos minutos, no máximo 40 minutos hoje junto aqui, e depois, conforme o caminho que a espiritualidade está planejando, nós estaremos adequando direitinho nossos estudos aí. E a ideia é ter sempre, né? Que a gente possa estar... Com certeza. Tá bom. Com certeza, se Deus quiser. Eu vou compartilhar um material que tem aqui no computador, que eu achei na internet, para que a gente possa direcionar, que o nosso estudo ele está voltando para o conhecimento das obras básicas, né? Que é o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação das 5 obras que nós temos na codificação. Eu vou compartilhar para que nós possamos acompanhar por lá. Ok. Vocês estão visualizando bem, né? Sim. Sim. Tá ok. Então, nós estamos aqui com alguns slides e eu não sabia quem queria estar acompanhando a gente hoje. Quando nós estamos na casa lá, nós estamos dando uma sequência no livro que a gente abre e vai seguindo. A Andréia e a Maria já estão começando a acompanhar o estudo quando nós estamos lá. E, graças a Deus, elas estão aqui hoje com a gente. Você também, Márcia. Que bom, a gente se encontrou no domingo lá no trabalho e agora estamos aqui. Foi. Que legal. A gente tem que aproveitar a oportunidade, né? Sim, porque esse momento as autoridades estão fazendo com que nós ajudemos, né? Nessa hora que a pandemia está aí trazendo bastante conturbação para o planeta. E um dos jeitos que a gente tem que fazer é assim, se reunindo virtualmente, estudando, estando sempre distribuindo um pouquinho do bem-querer um para o outro, né? É isso aí, tá ótimo. Tá bom. Bom, a obra que nós temos como o aprendizado básico é o Livro dos Espíritos, tá? Então, vamos dando sequência aqui. O Livro dos Espíritos, eu acredito que essas informações elas são bem básicas mesmo, mas é sempre bom a gente ir lá, né? Sempre bom relembrar. Aprender. O Allan Kardec, que a gente conhece como Allan Kardec, o nome dele é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Não é novidade para ninguém, né? Para mim era. Descobri, acho que anteontem. É mesmo? Que legal. Sério? Olha aí, André. Então, um filme que eu assisti dele. O nosso professor, né? O Léon Denisard. E olha o nome dele completo aí, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Não é todo mundo que... Ele viveu de 1804 a 1869. Foi naquele século onde ele foi ali um espírito especial, né? Para nós que estamos estudando a doutrina espírita, foi um espírito que foi preparado para isso que ele fez, fazer essa codificação. Nós temos informações, por exemplo, dos espíritos, que a codificação ela foi planejada 100 anos antes de quando foi lançada essa obra que nós estamos estudando, o Livro dos Espíritos.
Ele foi lançado em 1857. E 100 anos antes, começou a preparação. E no plano espiritual, eles, por exemplo, selecionaram lá, coordenaram a equipe espírita de espíritos que viriam para a Terra reencarnar e se prepararam todos para que aqui, quando chegasse a hora certa, pudesse ser iniciada a doutrina espírita. E o Allan Kardec foi um desses espíritos, né? Nós temos até algumas controvérsias aí, onde vários estudiosos falam que o Allan Kardec anteriormente, Chico Xavier posteriormente, né? Diz que é o mesmo espírito, mas isso daí não importa. O que importa é que o trabalho dos dois é maravilhoso, né? Uma doutrina que nos traz assim bastante paz nesse momento que a gente atravessa, sabendo que tanta tristeza as pessoas acumulam dentro delas, e nesse momento saber que nós somos espíritos imortais e nós estamos apenas recebendo ali estamos colhendo tudo que nós plantamos ao longo do caminho, e por isso a gente não precisa de ficar triste, não, a gente precisa de agradecer tudo que está acontecendo com a gente, tudo que a humanidade está passando é para a gente crescer com esse aprendizado. E isso tudo foram ensinamentos que chegam e consolam a gente. Não é à toa que a doutrina espírita é chamada o Consolador, prometido por Jesus há 2020 anos atrás. Ele falou, né, quando ele passou por aqui, que ele iria, o Consolador iria chegar para a humanidade. Então, nós temos aí a terceira revelação, né? Moisés foi a primeira, Jesus, com toda a amorosidade dele, a segunda, e com todo o consolo que a humanidade precisa, a doutrina espírita está aí, para poder iniciar também, estarmos juntos. Está chegando mais alguns amigos nossos aí, que eu estou admitindo aqui para o estudo, e é a Binha. Vocês conhecem a Binha, né? Está chegando aí. Deixa ela se dona conectar Binha. direitinho. Que bom, né? É tão bom a gente se encontrar de vez em quando assim, e essa é uma forma legal. Mas vamos lá. Enquanto ela está se conectando, o Allan Kardec, então, ele era um professor, né? Professor Leon Denisard. Ele vem no seu desenvolvimento da origem católica, né? Era um poliglota, ou seja, bastante informações aí para a gente, muitas disciplinas, né? Ele aprendeu, estudou. Oi, dona Binha, será que você já está nos ouvindo? Ainda não? Está? Deixa ela. Coloca o seu áudio aí, tudo em ordem, que a gente vai conversando, tá bom? Alô? Tudo bem? Bom, deixa ela se conectar. Deixa eu ir para o segundo slide. Então, nós temos aqui, lá na época de Kardec, existia algumas reuniões na sociedade, a sociedade francesa, né? Faziam reuniões onde tinha alguns médiuns e os espíritos se manifestavam através dele. E aqui nós vemos nessa figura uma dessas reuniões. E através da psicografia aconteciam as comunicações e também outros movimentos que existiam na época. No começo era muita curiosidade de toda a população. Inclusive, o que levou Allan Kardec para uma dessas reuniões foi a curiosidade dele. Os amigos começaram a falar dos fenômenos que aconteciam, e o Allan Kardec, ele chegou uma hora que ele não resistiu, ele falou, eu tenho que ver isso de perto. E ele foi.
E chegando lá, ele começou a observar, nós estaremos aqui, vou andar com os slides, para que a gente possa. Dona Binha. Ouvindo. Agora sim. Dona Binha já está nos ouvindo, Dona Binha? Já falou meu nome. Eu vou embora. Já falamos, estamos aqui juntos, Dona Binha. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Consegui chegar até aqui. Tá ótimo. Olha só que legal, né? Porque não são todas as pessoas que têm, às vezes, já costume de lidar com os aplicativos. E essas oportunidades da gente se reunir é uma dessas fases onde as pessoas vão aprendendo, né? Tem uma motivação para aprender, para tocar aí a vida. Eu tive que pedir ajuda para os universitários. Eu sei. Eu tive que pedir ajuda para os universitários. É muito importante que a gente peça sempre ajuda. É um treinamento que a gente faz. Tá bom? É verdade. Bom, Dona Binha, então nós estamos estudando aqui sobre a doutrina espírita, tá? E nós estamos aí com a Márcia, com a Andréia, com a Maria, eu e a senhora. Tá bom? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Então, deixa eu ir falando aqui, porque tem bastante coisa para a gente falar. Se chegar mais alguém, a gente dá uma paradinha de novo, recebe com todo amor, com todo carinho. Então, estamos aqui mostrando na nossa tela uma mesa reunindo, onde as pessoas estão reunidas, tem alguns médios que estão ali. Justamente, isso aconteceu na época que a sociedade francesa se reunia, e a título de curiosidade, acabou atraindo Allan Kardec, que participando dessas reuniões, ele observou algo muito importante. Ele observou que os fenômenos que aconteciam tinham uma origem desconhecida, mas que tinha algo de inteligente naqueles fenômenos que ocorriam na época. Foi aí que ele ficou mais curioso ainda. E ele falou assim, não, a partir de agora eu tenho que estudar esses fenômenos. De repente, nós vamos ver logo daqui a pouco, ele começou a se comunicar com o mundo espiritual através dos médios, através desses fenômenos que aconteciam. É bastante interessante toda a história do espiritismo, como que chegou aqui. Então, vamos lá. Nós temos aqui o seguinte slide, onde mostra a frase: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, essa é vamos dizer, a pedra fundamental, porque quando nós tratamos desse poder superior que é Deus, geralmente nós ficamos sem ter uma forma de entender. E os espíritos foram bem claros para nós. Sobre Deus, o que vocês precisam agora é só entender que Ele é o nosso Criador. Então, tudo que existe é a criação de Deus. Então, eles falam, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Vocês ainda não têm a capacidade, por enquanto, de compreender esse poder superior. Mas fique com essa... É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né? O que é Deus? E a resposta é essa. Então, nós temos aqui agora, nos referindo ao Livro dos Espíritos, como sendo realmente a primeira obra, não é a primeira obra do Allan Kardec, mas da codificação. Ele tem um outro livrinho mais simples, mais fininho, que é o Espiritismo. E foi um que eu li primeiro também. Mas aí, quando eu cheguei no Livro dos Espíritos, eu percebi que é uma obra muito completa. Os Espíritos trouxeram 1.017 perguntas e 1.017 respostas.
Na primeira edição só tinha 500 e poucas perguntas. Depois, na segunda edição, já se completou. Então, é considerado aí o marco inicial da doutrina espírita, em 1857. Então, aqui contém todos os princípios da doutrina espírita, segundo os ensinamentos dos próprios espíritos. E aí, quando nós falamos de espiritismo, nós temos 3 pontos onde o espiritismo está estruturado, tá? Então, o que é espiritismo? Espiritismo, ele é ciência, religião e filosofia, tá? O Livro dos Espíritos vem nos trazendo muito sobre todas essas questões. Presencialmente na casa, nós, só na introdução do livro, ficamos de 3 a 4 meses estudando. Só a introdução da obra. De tão interessante que é a história do Espiritismo, tudo como que nós... Esses slides aqui estão apenas fazendo um resumo, tá? Mas esses 3 pontos que o Espiritismo está assentado é justamente a religião, a ciência e a filosofia. E cada uma das obras básicas, ela está mais voltada para um ponto. O Livro dos Espíritos, ele está mais voltado para a parte filosófica do Espiritismo, onde vai explicar quem somos nós, de onde nós viemos, para onde nós vamos, como que nós estamos, o que nós fomos, o que seremos. Toda essa questão filosófica, ela está no Livro dos Espíritos muito claro, se a gente estudar todas as perguntas. O Chico Xavier, ele falou que ele já tinha estudado 27 vezes o Livro dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo, para ele, era tão forte que, quando ele leu a primeira vez, ele percebeu que ele tinha na mente dele todo o Evangelho gravado. Por isso que eles falam que essa questão do Allan Kardec, né? Que fala assim, se foi o Allan Kardec que codificou, então esse espírito ele acabou envolvido tanto que agora reencarnou e, com todo o potencial mediúnico que ele tem, ele acaba tendo essas informações todas com ele, né? Mas, como eu disse, isso não importa se os dois são o mesmo espírito. O que importa é que cada um fez o seu papel e o trabalho dos dois se completam. Depois da codificação, tantas obras que o Chico Xavier deixou, acabou se completando todo o material que o Espiritismo tem para que a gente possa se debruçar em cima dele, estudar e aprender. Tá bom? Fica aqui também, entre a gente, qualquer momento que alguém quiser fazer alguma indagação ou falar algo, um comentário, é só chamar e falar. É como se a gente estivesse junto na casa espírita, tá bom? Então, vamos em frente. Então, nós temos aqui alguns dos espíritos que dão sustentação para as obras que o Allan Kardec codificou. Então, nós temos Platão, temos João Evangelista, temos Santo Agostinho, São Vicente de Paula, São Luís, o Espírito da Verdade, um espírito amigo, né? Que eles aqui colocaram como se fosse Joana de Ângeles, que é a mentora aqui, o Divaldo Franco, né? Que acompanha o Divaldo Franco, Sócrates e muitos outros. Ou seja... Micaela? Oi? Ah, é a dona Binha. Desculpa. Não, tranquila, dona Binha. Então, é uma equipe de espíritos muito iluminados que deram sustentação para o trabalho que estava ocorrendo naquela época, da codificação. O tanto de especial que foi. Como nós comentamos,
todos esses espíritos, eles se reuniram lá no plano espiritual e fizeram esse planejamento 100 anos, um século antes da codificação. E aí nós temos a informação também que justamente foi o período que iniciou a transição planetária, onde nós estamos, nesse período que estamos atravessando, e segundo os espíritos, essa transição ela iria durar 300 anos, ou seja, estaria 100 anos antes de iniciar a codificação e 200 anos depois. E aí o planeta estaria regenerado, estaria no início do período de regeneração. Então, nós temos 200 anos depois da codificação, dá 2057. Então, nós estamos no ano de 2021, ou seja, estamos chegando pertinho dessa data que os espíritos falam. O Chico Xavier deixou todas essas informações e o Geraldo Lemos, que esteve junto com ele durante toda a sua evolução aí, o seu aprendizado, deixa agora muitos materiais que explicam essa questão. Mas vamos dar sequência aqui no nosso estudo de hoje. Então, nós temos aqui as obras que o Allan Kardec, que faz parte da codificação. Então, nós temos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E olha, gente, é uma obra mais bonita do que a outra. Eu não sei, quem aqui já leu todas? Aí, Já li, mas faz muito tempo. há muito Só tempo. uma vez. O Céu e o Inferno uma vez, a Gênese eu não entendi nada. Não, olha, Não, nós temos um caminho tão grande para estudar, para a gente conseguir estudar essas obras, porque não basta ler, né? A gente tem que estudar. não basta ler, não basta ler, você tem que estudar sozinho, mesmo. E só é mais difícil, por isso que é bom fazer isso em grupo, né? Então, vamos aprender aí que nós precisamos de nos unir mais, nos reunir mais para podermos estudar, né? Eu já tive a oportunidade de fazer o estudo do Livro dos Espíritos, do Evangelho, do Livro dos Médiuns, da Gênese, o Céu e o Inferno, eu só li, eu não estudei. Então, nesse período meu, que eu não estou há tanto tempo no Espiritismo, não chega a 20 anos. Um pouco menos, entre 15 e 20 anos por aí. E nesse período todo eu fiquei envolvido com essas obras, estudando nas casas espíritas. Enquanto eu estava em uma casa, eu estudava depois fui para outra, estudava outra, e hoje eu estou aqui começando de novo a estudar. Nós estamos aqui admitindo Lázaro. mais uma participação. Oi. Pois não. Eu, Binha. Oi, Binha. Posso falar? Pode. Diga lá. Posso falar? Sim. Eu só não li O Céu e o Inferno. Olha só. Mas todos são muito bons. Estou relendo tudo de novo. E eu amei a Gênese. É lindo demais a Gênese. Ela é impressionante. Também amo demais. Aliás, todas elas, mas a Gênese eu também a tenho como uma obra muito especial na minha vida. Tá bom? Bom, então vamos dar sequência, né? Eu admiti a Thaís, mas ela pelo menos não está aparecendo aqui. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Boa você noite. está aí, Thaís? Boa noite. Boa noite. Sim, na verdade, Cadê você? eu acabei de ver no grupo que vocês estariam online, então desculpe o atraso, mas eu considerei assim que naquele momento foi muito oportuno, porque eu tinha acabado de ter aqui comigo um insight de ver algo com relação
ao espiritismo. Então, ótimo. quero estar aqui com vocês e contribuir. Liga a sua câmera. Você está com a câmera desligada, né? Sim, no momento sim. Só um instantinho, Lázaro, já ligo. Tá, fica à vontade. Nós vamos dar continuidade aqui, tá bom? No que nós estamos estudando. Bom, então nós temos aqui uma informação, que nós estamos envolvidos com o espiritismo. E nós não podemos confundir espiritismo com espiritualismo, tá? Então, o espiritismo é o oposto do espiritualismo. O espiritismo, ele é todo galgado nas obras da codificação. Então, tudo que nós temos fora dos ensinamentos que os espíritos trouxeram na codificação, muitas doutrinas, né, outras doutrinas que têm outras bases fundamentais, que sai daquele triângulo, né, da filosofia, da religião e da ciência, então, são doutrinas espiritualistas. Tá ok? Então, esse slide foi só para deixar essa explicação. As doutrinas espiritualistas crê haver em si mesmo outra coisa além da matéria. Então, também acredita como espiritismo, que existe. Hoje, inclusive, eu tive a oportunidade, num dos momentos que eu estava em casa, ver uma reunião onde tinha uma pessoa espiritualista, uma pessoa católica e uma evangélica. Imagine só, que curioso, né? Que interessante. Agora sim, estamos ali, a Thaís, né? A dona Binha que sumiu aqui, mas deve estar nos ouvindo. Então, nessa... Estou ouvindo. Ah, está ouvindo? Que ótimo. Então, por isso que eu não estou aqui vendo a senhora, mas... Eu sumi sem querer. Eu vou pedir ajuda para o universitário aqui para ver se eu apareço de novo. Tá bom. Como é que faz, meu filho? Fique à Eu vontade, voltei dona aqui Binha. esse antes. Bom, vamos dar continuidade aqui. Então, nós estamos falando de espiritualismo, né? E eles também acreditam que existe a vida após a morte, Voltei. crê haver em si mesmo outra coisa além da matéria, isso é bom demais. Eu até estava falando desse encontro que eu observei hoje entre um católico, um evangélico e um espiritualista, e os três conversando e eu assistindo ali. É bastante curioso você ver a forma como que cada um enxerga a vida, né? Como que cada um, dentro do seu conceito, dentro do seu aprendizado, ensina, e como todos os caminhos levam a Deus, e como Deus reflete o amor para as pessoas nos seus diversos entendimentos. Então, é lindo demais. Existe aqui no Guarujá, por exemplo, no estado, né, um fórum interreligioso que trabalha para diminuir, né, para combater a intolerância religiosa. Nós temos a nossa amiga Célia Lima, que ela é presidente, né, desse fórum hoje, na atualidade. E vale a pena a gente acompanhar essas pessoas envolvidas com todo esse conhecimento, toda essa busca que a humanidade precisa de fazer. Então, é muito bom. Bom, aqui nós temos mais uma frase, que o espiritualista não crê necessariamente na existência dos espíritos ou em suas comunicações. Eles acreditam que existe algo além da matéria, mas, necessariamente, eles não acreditam. E nós, como espíritas, nós temos o nosso fundamento, o aprendizado, que realmente não só existe, mas nós nos comunicamos, eles falam com a gente, nós nos relacionamos. As duas dimensões, a dimensão espiritual e a dimensão física, interagem o tempo todo. Às vezes, mesmo que a gente não preste atenção nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, mas eles têm um quê de uma influenciação
Porque todos nós somos médios. Todos nós temos a possibilidade de sentir a presença dos espíritos. Bom, meus amigos, nós estamos só começando o nosso relacionamento de estudo e nós temos um prazo, né? Um período que nós podemos ficar reunidos pelo aplicativo, como quando a gente se reúne mais de 2. E aqui nós temos mais 10 minutos hoje, que o pessoal do aplicativo já mandou a mensagem. Tem mais 10 minutos para estarmos juntos. Então, como que funciona o nosso estudo? A gente vai trazendo os temas, nós vamos conversando a respeito, e quando chega no horário, que são 40 minutos, que eles permitem que a gente fica, nós vamos controlando esse tempo. Ao estarmos faltando uns 2, 3 minutos, a gente já faz uma vibração, uma prece final, encerramos, gravamos, deixamos no grupo, e na próxima semana a gente se reúne novamente no mesmo horário. Tá ok? Então, vamos só andar mais um slide aqui, antes da gente fazer a nossa vibração final de hoje. Só para tirar a minha dúvida. Pois não, pode falar. Eu peguei aqui também o meu livro para poder acompanhar. Vocês ainda estão no começo, no caso, na introdução? Nós estamos... Eu estou com um material que faz um resumo da doutrina, tá? Que dá um aspecto genérico da doutrina. Então, nós falamos o que é o Espiritismo, né? Em que base ele está fundamentado. O Espiritismo ele se fundamenta em 3 pontos, né? Ciência, religião e filosofia. E o Livro dos Espíritos, que nós estamos estudando, ele está ligado na parte filosófica. Por exemplo, nós vamos... eu fiz essa base, só para você saber, Lázaro, essa base eu adentrei aí com a Marilda, né? Eu estou perguntando só para me localizar mesmo, porque a gente já tinha andado bastante. Sim, sim. Presencialmente na casa, nós estamos lá na frente também, no Livro dos Espíritos. Mas daqui eu não sabia quem que ia chegar para o estudo, aí nós damos essa introdução. Fica à vontade. Beleza. Fica à vontade. Então, veja bem, nós somos espíritas. Vocês se consideram espíritas? Espíritas? Já fizeram essa pergunta para vocês mesmos? O espírita, ele estuda, aceita e pratica com fidelidade os princípios doutrinários, com vistas às renovações do espírito. Olha que interessante, né? Nós vamos fechar hoje o nosso estudo com esse pensamento, para que a gente fique com ele, pesquise, estude um pouquinho mais, leia a introdução do Livro dos Espíritos. Realmente, nós já nos inserimos nessa questão de sermos espíritas mesmo. Porque, às vezes, nós só estamos simpatizantes, né? Mas ainda não temos todo o conceito. Então, o espírita estuda, aceita e pratica com fidelidade os princípios doutrinários com vista às renovações do espírito. Tá ok? E a doutrina espírita? A doutrina espírita ou espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Então, são informações assim, são conceitos que é bom sempre a gente rever para nos situarmos. E a partir daí nós conseguirmos irmos nos conhecendo. E em que ponto nós já chegamos no nosso aprendizado? Como é que nós já estamos nessa relação com o mundo espiritual? Tá bom? Então, eu vou só interromper o compartilhamento. Agora nós estamos aqui, todos maiorzinho um pouquinho na tela, para a gente fazer uma vibração e encerrar o nosso estudo da noite de hoje, tá? E eu vou pedir para Márcia fazer uma vibração para nós. Pode ser, Márcia? Por favor. Queridos irmãos,
Vamos fechando os nossos olhos, fechando o nosso corpo e a nossa mente, para podermos continuar nesse clima tão harmonioso, tão benéfico, esse momento para o nosso ser, para o nosso espírito. Que seja feita a vontade de nosso Pai, primeiramente, que possamos estar sempre com a vontade, a fé e a esperança de continuar na caminhada e ter o conhecimento das vossas leis. Que possamos estar em comunhão com o nosso Mestre amado Jesus, que sempre está conosco, a nos amparar, nos auxiliar, para estarmos bem, para estarmos perseverantes, de que a vida sempre continuará firme, forte e bela. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.